Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então o nosso bate-papo para a gente poder otimizar bem essa nossa hora que a gente vai passar juntos aqui, tá? Galera, hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente aqui das nossas aulas, né? A gente vai realmente hoje tratar sobre o tema fundamentos da vistoria de saída, só que a gente optou por quebrar esse tema em vários pequenos temas, né? Então, em várias pequenas aulas, para que a gente não traga para vocês aqui uma grande quantidade de informações de uma única vez, como foi lá na semana passada, né, onde a gente ficou aí 1h30, 1h40 falando, e acaba que fica muito conteúdo, muitas dúvidas vão surgindo também. Então a gente vai fazer uma série de aulas, vão ser pelo menos 4 ou 5 aulas, só focado em vistoria de saída, e a gente vai quebrar todos esses temas de vistorias de saída para que a gente possa abordar bastante na profundidade e no detalhe, tá? Então, nessa aula de hoje, aqui, a gente vai falar sobre esses tópicos aqui que a gente separou. Então, a gente vai tratar o que é a vistoria de saída e qual que é a sua importância. De uma maneira geral, assim, pode parecer temas óbvios, tá, pessoal? Mas a gente tem que entrar nesses conceitos e vocês vão se surpreender que provavelmente vão ter coisas ali que vão ser novas para vocês ainda, que vocês já trabalhem aí há bastante tempo, né, com vistorias, tá? A gente vai passar de novo pela lei do inquilinato, é muito importante a gente ter conhecimento do instrumento legal que as imobiliárias usam como base para a vistoria de saída, como base para as suas locações. Vamos falar da diferença de vistorias entre a principal diferença entre a vistoria de entrada e a vistoria de saída. Parece até meio óbvio, mas não é. Existe assim, uma diferença básica que faz toda a diferença, tá? As responsabilidades de locatário e locador. Esse tópico aqui, responsabilidade, a gente não vai trazer um tópico específico, porque a aula inteira, basicamente, a gente vai falar sobre isso, né? Que são essas responsabilidades. O papel da vistoria em disputas judiciais, o contrato de locação e cláusulas importantes que vão ter que ter nesse contrato. E aí, por fim, documentação necessária, contrato, laudo de vistorias, notificações e outros pontos ali aí que são importantes também, tá? Se der tempo, no final eu vou trazer para vocês formas de fazer a vistoria de entrada e saída. Eu não vou ensinar a fazer a vistoria, eu só vou explicar 3 formas básicas que existem, tá? Para fazer a vistoria de saída. Existem outras? Existem, mas existem 3 que são as que mais tem aí no mercado e que eu acho que são as mais eficazes também. E aí eu trago para vocês qual que eu prefiro também no final, beleza? Não deixem de ficar até o final aqui do nosso bate-papo, além de bastante conteúdo legal, tem o nosso sorteio para quem for ficar aqui conosco. Se você não segue as nossas redes sociais, pessoal, muito importante você seguir lá a gente, tanto no Instagram do Vivendo de Vitorias. Se você não está no nosso grupo, entre no grupo do WhatsApp também, não tem custo, então é bem interessante você estar lá no grupo também, e convido vocês a seguirem também o Instagram do Pleno Vistorias, que é o nosso patrocinador, nosso apoiador aqui, e tem sempre bastante novidades para vocês, beleza? Então vamos lá de conteúdo que a aula vai ser bem produtiva. Pessoal, o que é a vistoria de saída e qual a importância dela, né? Aqui eu botei vários pontos e vírgulas no meio aqui dessa frase para a gente ir tratando ela de tempo de pouquinho em pouquinho esse conceito, tá? Então, a vistoria de saída, ela é uma vistoria realizada no final do contrato de locação. Ela parece óbvio, pessoal, mas a gente não pode fazer uma vistoria de saída antes que esse contrato se encerre. A gente pode fazer uma vistoria de constatação, qualquer outro tipo de vistoria, mas uma vistoria de saída ela tem que ser no final do contrato, preferencialmente que esse inquilino, esse locatário, ele já não esteja mais no imóvel, tá? Então, com o imóvel vazio, beleza? Qual que é o intuito? Com o intuito de constatar o estado do imóvel. Então, na vistoria de entrada, eu constato o estado do imóvel no começo dessa locação, e na vistoria de saída, para que o inquilino restitua o imóvel, a gente tem que constatar o estado desse imóvel. Comparado com o quê? Com a vistoria de entrada. Então, sempre, ou na maioria dos casos, a nossa vistoria de saída ela vai ter 2 bases, a vistoria de entrada e o imóvel atual, que é onde a gente vai fazer a nossa vistoria.
Qual que é o intuito? Né? Visando levantar alterações no imóvel. Aqui tem um ponto importante. A galera faz a vistoria de saída pensando em procurar defeitos no imóvel que tenham sido causados pelo inquilino, pelo locatário. Mas aqui, pessoal, essa palavra é importante a gente trocar ela, né? Danos e defeitos por alterações, porque nem sempre o locatário ele causa um dano nesse imóvel. Ele pode prestar para a gente lá uma benfeitoria no imóvel. Então é importante sabermos qual é essa benfeitoria que foi realizada no imóvel para ver se essa benfeitoria ela é importante, aliás, ela é interessante para o proprietário. Nem toda benfeitoria que o locatário faz para ele, de fato é uma benfeitoria útil para o proprietário, tá? Como assim, Diego? Poxa, se o cara fez uma benfeitoria, talvez seja bom para o imóvel, né? Mas não é nem sempre. Muitas vezes uma benfeitoria deixada pelo inquilino no imóvel, ela pode gerar problemas para o proprietário no futuro. Então, um exemplo clássico que a gente sempre dá é o inquilino, isso aconteceu comigo, ele quis deixar lá no imóvel, acho que 2 ou 3 ar-condicionados lá dentro do imóvel. A gente levou para o proprietário aceitou esses ar-condicionados e de fato eles estavam funcionando na vistoria de saída, tá? Esse imóvel ele foi alugado de novo e o que aconteceu? Óbvio, né? Esses ar-condicionados, um deles parou de funcionar. Então veja, o proprietário ele não tinha um problema antes, que era o ar-condicionado, e agora ele tem um problema que é o ar-condicionado. Tem que dar manutenção e talvez esse ar-condicionado, essa benfeitoria que ficou lá no imóvel, não foi tão boa assim para o proprietário. Então levem em consideração isso, pessoal. Levantem na vistoria de saída as alterações. Não cabe a vocês, historiadores, dizer se aquela alteração é boa ou não para o imóvel e se você vai permitir, não vai cobrar essa alteração lá no imóvel, vai deixar passar batido, não vai anotar na vistoria de saída, tá bom? Sempre lembra disso, a benfeitoria pode ser um problema de um presente de grego aí para o proprietário, tá? E aí, né, visando levantar alterações no imóvel para que o imóvel seja restituído ao final da locação, como foi entregue ao inquilino, salvo desgaste do uso comum e desgaste natural. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão ali na frente. Então, resumindo de novo, a vistoria de saída é a vistoria realizada no final do contrato de locação, com o intuito de constatar o estado do imóvel comparado com a vistoria de entrada, visando levantar alterações no imóvel para que o imóvel seja restituído ao final da locação, como foi entregue ao inquilino, salvo desgaste de uso comum e desgaste natural, beleza? Vamos avançar aqui então. Aí eu trago para vocês, pessoal, alguns pontos relacionados lá na lei do inquilinato, relacionados à vistoria. A lei do inquilinato, ela protege bem mais o proprietário do que o inquilino nessa questão de vistoria de saída. Talvez não seja a palavra proteger, mas ela dá muito mais obrigações ao inquilino do que ao proprietário, na vistoria de saída, principalmente, e a gente vai analisar isso agora. Então, o locador ele é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Então, esse ao uso a que se destina é realmente definir para que é aquele imóvel que está sendo alugado. Então, ele está sendo por um aluguel não residencial. A galera às vezes fala imóvel comercial, tá, pessoal? Mas tá errado falar imóvel comercial. É imóvel não residencial, porque ele pode ser alugado para uma ONG sem fins lucrativos que não é um comércio, por exemplo, ou para qualquer outra coisa que não seja comércio. Então, falar comercial nem sempre está correto, tá? Então, não residencial. Ou residencial é um imóvel para moradia de 2 pessoas, e aí vão ter 10 pessoas morando lá dentro. Então, o locador ele é obrigado a deixar o imóvel na forma em que ele se destina. Então, poxa, se eu estou alugando um imóvel para que lá seja instalado, aí sim a gente vai definir, seja instalada uma clínica, e aí tem que ter a rampa, tem que ter a escada, tem que ter o corrimão, isso e aquilo, esse proprietário não pode depois vir e alterar esse imóvel, ou muito menos deixar de entregar esse imóvel para esse uso a que se destina, tá bom? O próximo. O locador ele é obrigado a garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado.
Então não pode vir um herdeiro lá e querer invadir o imóvel, ou o proprietário tirar o inquilino à força lá de dentro do imóvel, ou permitir que o tenha problemas com o vizinho que não gosta muito do proprietário e fica incomodando esse inquilino ali dentro. Tá? O número 3, manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Então esse proprietário ele não pode chegar lá no imóvel, por exemplo, e falar que vai derrubar uma garagem porque ele quer usar aquela garagem como um depósito para coisas dele. Ou ele vai dizer que, olha, esse imóvel agora ele não é mais um imóvel, você não pode mais estabelecer um comércio aqui nesse imóvel, você só pode usar esse imóvel para morar. O proprietário não pode fazer isso, tá? Aí, a gente vem com ao inciso 4, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Daí aqui a gente já começa a entrar um pouco mais no nosso tema da vistoria de saída. Então, pessoal, quando a gente faz a nossa vistoria de saída, é muito importante nós, como vistoriadores, entendermos se aquele imóvel ele tinha defeitos, vícios anteriores à locação. Caso positivo, a gente nem deve considerar isso na vistoria de saída, ou se considera, mas que faça-se algumas anotações dizendo que aquilo já estava no imóvel. Quem faz muita vistoria de saída já escutou aquela frase clássica do inquilino dizendo, olha, isso aqui já estava, aliás, né, o imóvel está melhor do que quando eu peguei, ou por exemplo, isso aqui já estava, não foi eu, estava sempre assim. Muitas vezes isso é verdade, tá? Então, para você não ser pego de surpresa na hora de fazer a vistoria de saída, aqui é um fundamento bem importante, assim, para você já conhecer o imóvel antes de ir fazer essa vistoria de saída. Então, ela faz muito sentido você ler a vistoria de entrada desse imóvel antes de ir para o imóvel, para que você possa conhecer o imóvel e saber que vícios tinham ali antes da vistoria de entrada, que daí não acho que não seria teoricamente responsabilidade desse inquilino. Não só a vistoria, mas documentos de contestação, contratos e outros documentos, eles vão trazer isso. Então, o vistoriador que deixa para conhecer o imóvel, ler a vistoria dentro do imóvel, na presença do inquilino, ele é um baita de um aventureiro. E eu falo isso, pessoal, por experiência própria. Eu já fiz muito isso e, assim, era uma vida de adrenalina, sabe? Porque a gente deixava para entender se o imóvel tinha pintura nova, se estava faxinado dentro do imóvel, e não era uma experiência muito boa. Então, passei ali nos meus últimos períodos de vistoriador, passei a adotar essa prática de ler a vistoria antes de ir para o imóvel, para poder ter conhecimento desses vícios e defeitos que eram anteriores à locação. E isso faz com que, pode ser que parece que a gente está perdendo tempo refazendo o mesmo trabalho, mas você chega no imóvel para fazer essa vistoria, já com a cabeça bem aberta, bem tranquilo, e a tua vistoria de saída ela flui mais rápido, o inquilino não vai te pegar no contrapé. Porque quando ele falar para você que isso não é dele ou é dele, você vai dizer, não, mas na vistoria já constava isso ou não constava isso. E o inquilino vai perceber, pô, esse cara não está nem consultando a vistoria para me responder isso. Quer dizer que ele já conhecia esse imóvel antes. Então, você vai passando segurança. Se tem uma vistoria, uma etapa do trabalho que você tem que passar segurança, pessoal, é na hora de fazer a vistoria de saída, porque senão o inquilino, ele vai montar mesmo em você ali, ele vai tentar se prevalecer, ele vai tentar tirar o máximo de vantagem daquela situação. Então, se você já conhece o imóvel através da vistoria de entrada e outros documentos, você vai dar um show aí na hora da vistoria, tá? Ainda sobre o locatário, a gente chega naquela semi-obrigação, vamos dizer assim, né? Aliás, o locador, da obrigatoriedade da vistoria. Então, veja, o locador ele é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Então, ou seja, aqui a lei está nos falando que o proprietário é obrigado a passar para o inquilino uma vistoria minuciosa do estado do imóvel quando da entrega, ou seja, na entrada.
do imóvel, né? Veja que a lei não fala da vistoria de saída, da obrigatoriedade de realização da vistoria de saída. Então, a gente tem aqui uma convenção de que a vistoria de saída ela é obrigatória. Depois a gente vai ver que o locatário ele é obrigado a entregar o imóvel na forma que ele entregou, mas na forma que ele pegou. Mas, teoricamente, nem deveria existir uma vistoria de saída. É claro que aqui a gente entra em aspectos culturais mesmo do nosso país, em que, né, não estou aqui, né, fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas tudo tem que ser conferido e reconferido, né? Porque na prática, veja, acompanhem comigo, o locatário ele já tem a vistoria de entrada em mãos, perfeito? Então, ele já deveria, ao saber que ele vai sair do imóvel, ao entregar o aviso de desocupação dele, que ele tem 30 dias para entregar o aviso de desocupar o imóvel, ele mesmo já deveria providenciar essas manutenções lá dentro do imóvel, e alguém lá da imobiliária mesmo só iria até o imóvel para conferir se está tudo ok. Só que não é isso que acontece, né, pessoal? O inquilino, ele não, dificilmente ele vai tomar uma ação por conta própria. Então, ele espera alguém da imobiliária ir até o imóvel, no caso a gente, o historiador e tudo mais, para daí dizer para ele o que ele tem que fazer, para ele executar esses serviços, isso quando ele não reclama, né, que não é nada dele, para daí depois sim ser feita uma conferência. Então, veja, a lei foi muito, acho que leviana, imaginando que o inquilino, ele só, beleza, eu sei que eu tenho que devolver o imóvel na forma que eu peguei, assim eu farei, mas ele não faz isso, a gente tem que ir lá e fazer a nossa vistoria de saída, tá? Aí a gente muda a página, né? A gente vai agora para as obrigações do locatário. Eu trouxe esse inciso número 1 aqui, pessoal, porque ele é muito importante, a gente vai conectar ele com o nosso penúltimo slide, mais ou menos, que é o seguinte, quando a gente for falar de contrato, tá? O locatário, ele é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação legal ou contratualmente existentes no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não for, né, não tiver sido indicado no contrato. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, esses tópicos específicos? Porque ele parece que não tem nada a ver com a nossa vistoria de saída. Mas aqui é só para dar um argumento para vocês, tá? Quem já fez vistoria de saída por bastante tempo, ou quem vai fazer vistoria por um pouco, vai fazer ainda, vocês vão escutar uma frase, se alguém já ouviu essa frase, coloca aqui no chat, reage com qualquer forma, que é o seguinte, o locatário, para se defender daquilo que o vistoriador está cobrando dele, ele vai dizer assim, mas eu sempre paguei o meu aluguel em dia, é um absurdo vocês me cobrarem isso. E esse inciso aqui da lei, ele é perfeito, e eu já falei isso na cara de um locatário uma vez, e ele me deixou tão irritado, que eu falei para ele, cara, tu não está fazendo mais do que a tua obrigação. A lei diz que tu tem que pagar o aluguel em dia, então só posso bater palma para ti. Eu estava tão irritado naquele dia que eu falei isso pro cara, assim, e tenham isso no arsenal de vocês, pessoal. Pagar o aluguel em dia não é mérito desse locatário, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, tá? Então, se ele atrasar, se ele passar do 6º dia útil, inclusive, ele está até atrasado, claro, né? Se não for convencionado outro período. Então, guardem na manga esse argumento, porque os locatários, eles são chatos e eles sempre vêm com esse mimimi, assim, para dizer pra gente que você não pode me cobrar isso porque eu sempre paguei meu aluguel em dia. Que bom, né, cara? É um aluguel, não é uma caridade aqui. E aí, sobre essa parte aqui, ó, contratualmente exigíveis, tá, pessoal? Lá no final a gente vai falar sobre documentos que vocês têm que ter na vistoria de saída, mas eu quero só fazer só pegar esse ponto aqui rapidinho. Sempre que vocês forem fazer uma vistoria de saída, eu sei que quem trabalha com mais volume é um pouco difícil de ter esse tipo de controle, mas você pode pedir para a imobiliária avisar você, para conferir se no contrato não existe alguma obrigação por parte do inquilino que não está na vistoria. E isso acontece, tá? É muito comum a gente ver carência no aluguel, 2, 3 mensalidades, né? 2, 3 meses de aluguel, para que o locatário, por exemplo, reforme o imóvel. Então, meio que não tem muita necessidade de você seguir a vistoria de entrada,
para fazer a vistoria de saída, sendo que o imóvel estará todo alterado, né? Eu acho que alguém já deve, dos que reagiram aqui, eu tenho certeza que já passaram por isso também, de chegar lá no imóvel, fazer a vistoria de saída e a vistoria de entrada meio que não vale nada, porque o imóvel está totalmente alterado. Acontece muito isso com imóvel comercial. Então, é bacana você ter também o contrato junto na hora de fazer a vistoria, tá? Aí que o locatário ele também é obrigado a servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumível, compatível com a natureza deste, no caso o imóvel, e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Veja que esse afim que se destina se conecta com aquele inciso do proprietário que a gente falou agora. Então, o proprietário tem que garantir que o imóvel sirva ao uso que destina e o locatário também só pode usar para o fim que se destina. Então, por exemplo, ele não pode alugar um imóvel residencial e abrir um restaurante para vender marmita, por exemplo. Estou dando esse exemplo porque acontece muito, né? Não é pouco, assim. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas empreendendo cada vez mais nas suas próprias casas, as pessoas, elas vão aí em busca de uma segunda renda e acabam adaptando aquele imóvel para algum fim comercial, né? Então, tem lá uma edícula atrás da casa e a pessoa tem lá uma fábrica de bolo, por exemplo, uma oficina de carro. Esses exemplos que eu estou dando para vocês são exemplos reais, tá, pessoal? Não tô viajando aqui, não. São exemplos que eu já vi aqui no meu dia a dia. E aí, a pessoa nem mora na casa às vezes. Então, opa, tá errado. Aqui em Florianópolis, a Carla fez ali um exemplo ali, acho que a Carla já fez bastante vistorias ali ao redor da UFSC. Os caras fazem república nas casas. Então, pensa, o cara aluga e diz que é ele que vai morar no imóvel. Mas você chega lá, tem 50 morando no imóvel. 50 é um número assim, exagerado, né? Mas eles sublocam aqueles quartos. E eu conheço, já não conheço a pessoa, mas conheço situações em que o inquilino mesmo, ele ainda ganhava dinheiro no imóvel. Ele alugava umas casas nos bairros nobres ali, tipo no Parque São Jorge, uns lugares ali que o aluguel era caro, e ele sublocava aqueles quartos. Então, todo o dinheiro que ele reunia na casa, ele pagava o aluguel e ainda sobrava. Então, não é o fim que está destinado no contrato. Então, isso o locatário, ele pode, inclusive, ser despejado, né? Ele quebrou o contrato e a multa pode até ser cobrada dele. Então, eu trouxe isso aqui para que quando vocês forem fazer a vistoria de saída, vocês darem uma analisada no imóvel como um todo para tentar perceber isso. Se esse imóvel ele foi usado para moradia ou para não residencial, porque isso vai acender um alerta para vocês na hora de fazer algumas cobranças na vistoria. Por exemplo, a pintura era nova, lá no contrato, na vistoria. Ou melhor, a pintura não era nova na vistoria, tá? Era uma pintura em bom estado, bacana, mas não era nova. E agora a pintura está toda zoada, está cheia de risco, mancha, furos na parede e tudo mais. Vocês vão poder cobrar essa pintura desse inquilino por mau uso, ou até mesmo por um uso indevido do imóvel, já que não foi usado para aquilo que se destinava. Então a gente não pode fechar os olhos, não era pintura nova, dane-se, vou deixar assim mesmo. Não, você tem um baita argumento para ajudar a imobiliária. Por mais que nós sejamos terceirizados, pessoal, temos que ter em mente esse lado empresarial, esse lado de a gente ajudar o nosso cliente, que é a imobiliária, para poder dar argumentos para ela restituir aquele imóvel. O bonzinho da história aqui não é o proprietário, não tem bonzinho aqui nessa história, tá? O bonzinho vai ser a gente mesmo, o historiador, para poder ajudar a imobiliária a restituir esse imóvel para o proprietário. Locatário e proprietário, cada um vai estar querendo tirar ali um proveito nisso, tá? Aí vem o 3 aqui, ó. Restituir o imóvel, fim da alocação, ou seja, quando terminar essa alocação, no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal, tá? Pessoal, só guarda aqui um parênteses, pessoal, eu vou voltar uma casinha aqui, tá? Que eu não falei aqui no final, ó. Devendo tratá-lo como
com o mesmo cuidado como se fosse seu. Isso aqui é um absurdo total, tá? O legislador aqui, eu sempre falo isso e eu vou continuar falando, ele foi muito jovem aqui, muito juvenil nessa colocação dele, né? Como se fosse seu, e aí o cara vai chegar e dizer, bom, eu trato o imóvel, eu sempre tratei assim os meus imóveis, eu nunca cuidei, nunca faxinei, nunca pintei, então aqui é bem problemático esse devendo tratá-lo como se fosse seu. Claro que vão ter princípios de boa-fé, princípios dali do contrato, que vão dizer que tem que ter ali o zelo e o cuidado desse imóvel. Mas se vocês puderem ignorar isso aqui quando vocês estiverem falando com com um cliente, porque provavelmente ele vai trazer nessa linha, bom, cuidei como se fosse meu e tá desse jeito aí. Então, só para vocês ficarem atentos e não caírem aí numa armadilha vocês mesmos, tá? Aí agora a gente vem para cá. Restituir o imóvel, fim da locação no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Aqui, pessoal, aqui dá pano para manga, tá? Por quê? Restituir o imóvel no estado que recebeu, tranquilo, comparo o estado atual do imóvel com a vistoria de entrada e eu tenho a minha vistoria de saída, salvo deteriorações decorrentes do uso normal. Então aqui, galera, a gente tem um baita de um problema, porque, acompanha comigo, beleza, uso normal. Se aquele item ele já ia ser desgastado normalmente, eu não preciso pedir para o cliente trocar. Vou dar um exemplo para vocês. O piso do imóvel. Tá? Então, se esse inquilino ele fica 1 ano no imóvel com piso laminado, é uma coisa. Se esse inquilino fica 5, 6, 10 anos no imóvel com piso laminado, deveria ser a mesma coisa, mas nem sempre é. Quem já está mais tempo na estrada fazendo vistoria sabe que o piso laminado, principalmente na porta, onde pega bem o desenho do sol ali, quando, né, durante o dia, aquela parte que passa o sol fica toda queimada, não é verdade? E aí, se o inquilino ele ainda esquece essa porta aberta ou essa janela aberta, o que acontece? Chove e molha aquilo ali. E com o tempo vai inchando, vai descolando esse piso do chão. E aí, isso é um desgaste natural ou é um mau uso do inquilino, que deveria ter colocado uma cortina ali na frente e impedir que esse piso fosse queimado, por exemplo? Esse é um ponto. Isso eu dei um chute bem longe para trazer outro bem para pertinho da gente agora. Pintura nova no imóvel. Tá? O cara vai morar no imóvel. Ele vai desgastar aquela pintura. Então, se eu vou fazer uma vistoria de saída em que a pintura ela está nova, ou melhor, ela era nova, agora ela está muito boa, tá? Não tem furo, não tem risco, só que ela não é mais nova. Eu posso cobrar? Pela lei do inquilinato, não, porque é um desgaste, houve um desgaste normal. Não está caracterizado um mau uso nessa vistoria, nessa pintura. Eu não estou falando de casas que têm aquelas coisas, vamos dizer assim, que todo mundo suja, todo mundo bota a mão, fura, mora um monte de gente lá, que suja, aí é mau uso, tá? Então, o desgaste do uso normal, vocês têm que meio que combinar com a imobiliária o que você vai fazer, tá? É isso aí, Carlinha. A Carla já sabe o que eu vou falar, porque a gente trabalha muito tempo junto, né, Carla? Mas a gente segue nesse ponto, assim. Vocês vão anotar, tá, pessoal? Vocês não são juízes, vocês não são ali, ainda que sejam advogados, mas naquele momento vocês não são advogados de ninguém. Então, vocês vão anotar e quem vai definir se é uso normal ou não é a imobiliária, tá? Vai muito da parceria que você tem com a imobiliária, beleza? Mas existe uma máxima na vistoria de saída que é assim, ó. É muito mais fácil você retirar um dano de uma vistoria e liberar o locatário de uma cobrança do que você não cobrar e querer incluir depois. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, nesses casos de definição de uso normal, deixa que a imobiliária decide. A não ser que você seja o representante da imobiliária, que você já tenha aí um combinado com a imobiliária de que a imobiliária acata aquilo que você receber, que você apontar, aliás, mas ainda assim deixa isso tudo muito bem registrado, tá? Porque quando esse proprietário desse imóvel chegar na imobiliária gritando, chutando tudo,
e dizendo que o imóvel dele está danificado, a imobiliária não vai olhar para o proprietário e dizer: ah, não, mas o vistoriador considerou como uso normal e a gente concorda com isso. Pelo contrário, ele já vai dizer: na hora que o vistoriador errou, vou ligar para o vistoriador e ele vai ter que pagar por esse dano, tá bom? Então, anotem, e aí a imobiliária decide se é um dano de desgaste de uso normal ou não, tá bom? Combinado? Não se esqueçam disso, tá? Mais um pouquinho para frente. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito. Ali está suja, tá, pessoal? Mas é cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. Esqueçam aqui a turbação de terceiros, isso é para o direito civil, quando alguém quer invadir o imóvel e tudo mais. Mas vamos lá. A reparação cuja o proprietário incumba, tá? Pessoal, se acontecer algum problema dentro do imóvel, que seja estrutural principalmente, o locatário ele tem que avisar a imobiliária, para que a imobiliária avise o proprietário, porque corre o risco muito grande desse proprietário, desse locatário, desse inquilino, ele ser responsabilizado por um dano que não é dele. Então, quando vocês chegarem lá no imóvel, e verem que tem um dano estrutural que não é de responsabilidade do inquilino, anotem. Mesmo assim, anotem. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Um vazamento do apartamento de cima para o apartamento de baixo, lá num banheiro do depósito que o vistoriador nunca usa, que o inquilino nunca usa. Um exemplo. Ficou vazando eternamente e deu bolha lá na pintura e tudo mais. O reparo, ele é de responsabilidade do proprietário de cima? Com certeza. Mas o aumento daquele dano, por uma omissão do locatário, vai cair na responsabilidade do locatário. Lembra na aula passada que a gente falou que é um ato ilícito que se faz por ação ou omissão? Aqui a gente está falando de uma omissão. Então, chegou lá no imóvel, deu aqui uma chuva de pedra e aí rachou o vidro da sacada. Beleza, tá tudo bem, mas tem que ser avisado. Mesmo assim, anota. Não toma decisão pela imobiliária, tá, pessoal? Vocês que são terceirizados, beleza? Então, aqui tá tranquilo. Aí você vai anotar e a imobiliária vai decidir se cobra ou se não cobra do inquilino. Mas se o inquilino insistir nisso, aí você puxa essa cartinha da manga, que pela omissão dele, provavelmente ele vai ser responsabilizado. Não tenham medo de falar isso pro inquilino, tá, pessoal? Seguindo aqui. O locatário é obrigado a realizar imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos, que são os representantes desse locatário. Aqui não tem tanta ligação direta com a vistoria de saída, mas é mais para trazer um argumento para vocês também. Muitas vezes o inquilino diz assim, isso aí não foi eu nem tenho conhecimento disso. Beleza? Mas será que não foi um parente teu, um visitante, uma pessoa que trabalha aqui na tua casa, fazendo faxina, sei lá? Pode acontecer. E aí tu coloca uma dúvida na cabeça do inquilino. Até acredito que não foi tu, mas será que não foi outra pessoa? Porque na vistoria de entrada, isso não mostra, não está aparente, tá bom? E ainda mais do que isso, você pode até dizer para esse inquilino que, olha, isso nem devia estar aqui na vistoria de saída. Você é obrigado a realizar a imediata reparação dos danos assim que eles acontecem, beleza? Então, mais para vocês terem essa carta na manga aí, tá? Aí eu trouxe essa última, essa outra aqui, que é não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio por escrito do locador. Então, esse inquilino ele não pode, por exemplo, fechar a sacada com vidro sem o consentimento do locador. Ele não pode construir uma garagem no quintal sem o consentimento do locador, tá? Tudo isso vocês vão anotar na vistoria. Lembra que eu falei lá no começo que a gente vai fazer essa vistoria de saída não buscando defeitos, mas buscando alterações no imóvel? Aqui a gente já começa a ter um desenho mais concreto desses pontos. E aí aqui o último, o locatário, pessoal, ele é obrigado a permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27.
esse do artigo 27 é venda ou promessa de venda. Então, o proprietário ele pode visitar o imóvel sempre que ele quiser, ele só tem que avisar antes, né? Para ver as condições do imóvel. As imobiliárias fazem pouco isso. Se elas fizessem mais isso, elas teriam muito menos problemas aí na vistoria, na rescisão do contrato, mas elas podem fazer. Em alguns países é até obrigatório essa visita periódica, tá? Aqui eu falei para vocês que eu ia trazer uma diferença básica entre a vistoria de entrada e de saída, além de tudo que acontece, né? Mas, pessoal, eu só destaquei aqui, ó, o que é a vistoria de entrada, né? Ela visa registrar o estado atual do imóvel antes da entrada do inquilino, tá? E a vistoria de saída é a mesma coisa, só que, ó, depois da saída do inquilino. Então, cuidado com aquela armadilha da imobiliária de vocês fazerem a vistoria de saída no imóvel com o inquilino morando ainda. Sempre perguntem isso. O imóvel já está totalmente desocupado? Então, caso esteja, pô, sinal verde aí para fazer a vistoria. Caso não esteja desocupado, aí você vai deixar bem claro para a imobiliária e bem claro para o inquilino que esta vistoria foi feita naquele dia e ela não tem validade para depois. Tá? Por que, Diego, você está falando isso? Porque eu já vi vários e vários casos. Aqui em Florianópolis tinha uma imobiliária que ela fazia uma tal de pré-vistoria de saída. É uma loucura que ela fazia, né? É a mesma imobiliária do que pedia para colocar que o item não foi testado por falta de energia elétrica. Só um minutinho. Por falta de energia elétrica no imóvel. Então ela fazia uma pré-vistoria, a gente ia lá, fazia a vistoria, apontava para o inquilino, olha, a pintura era nova, você vai ter que pintar, é bom você fazer uma faxina no imóvel, porque no imóvel ele estava limpo quando você pegou, e o cara morando dentro do imóvel, caso real esse que eu estou contando, tá? E aí ele fez a faxina, fez a pintura e tirou os móveis dele. Quando a gente chegou para fazer a vistoria de fato, de verdade, a gente anotou uma lista gigantesca de danos no imóvel. Por quê? Porque ele tirou os móveis dele, tirou o tapete, tirou o cachorro, tirou as crianças, tirou todo mundo dentro de casa. E aí a gente fez uma vistoria completaça agora, né? E aí ele tinha que trocar persiana, lâmpada e mais um bocado de coisa. Ah, como assim? Não vou trocar, não sei o quê, porque vocês já fizeram uma vistoria, não me apontaram nada, é um absurdo, eu vou ter que pagar mais dias de aluguel. E a imobiliária comprou a briga pro lado do inquilino. E a gente falou para eles, pessoal, vocês pediram uma pré-vistoria, não se faz vistoria com o inquilino morando. É só uma ideia, né, do que ele tinha que fazer, mas a vistoria real vai que ele quebra alguma coisa, vai que ele furta alguma coisa depois. Então, fica essa dica para vocês, tá, pessoal? Não se faz... Ô, Thaís, eu vou trazer uma decisão sobre isso, tá? Segura só um pouquinho, que isso é bem importante para vocês também. Então, não se faz vistoria de saída com o inquilino morando no imóvel. Tá? Ele tem que acompanhar, mas ele não morando, é muito perigoso vocês fazerem isso, tá? Beleza. O papel da vistoria em disputas judiciais. Pessoal, quando vocês estiverem fazendo uma vistoria de entrada e principalmente a vistoria de saída, que é o nosso tema aqui, lembrem que esse papel físico mesmo, né, ou PDF que vocês estão construindo ali, ele pode muito provavelmente parar, por exemplo, na mão de um juiz, na mão de um desembargador, ele pode ir, né, para frente. Então construam isso com muito zelo, com muito cuidado, tá? Faz um mês, eu acho, ou dois, o pessoal da Cabral Imóveis me chamou para ir testemunhar. Eu não fui, porque eu iria faltar com a verdade, para testemunhar num processo de uma vistoria que eu fiz para eles em 2018. Então fazem aí 7 anos. Falei, eu não tenho como lembrar desse imóvel, de uma carteira que eles compraram e tudo mais. Então veja, 7 anos depois de uma vistoria de saída que eu fiz, eu fui chamado para poder testemunhar sobre algumas coisas que o inquilino não concordava em pagar. Então veja como isso persegue a gente durante um tempo, tá? Então a vistoria lá no processo judicial, ela visa esclarecer dúvidas com relação aos danos apresentados no imóvel, fazer o apontamento de responsabilidades, que era isso que a gente ia fazer lá, o levantamento de sinistros para a seguradora também pode acontecer. Então veja, né, essa vistoria que eu fiz lá atrás, 7 anos atrás, foi com um aplicativo que tinha
não tinha vídeo, obviamente, ele tinha uma quantidade limitada de fotos e ele só funcionava em tablet, ou seja, as fotos eram horríveis, tá? Então, eles tinham que ir muito pela linha do que estava escrito, mas hoje, com a tecnologia que existe hoje, eles queriam que tivesse foto, vídeo e tudo mais, obviamente não ia ter. Então, por isso, a necessidade de a gente fazer vistorias completas, usando os melhores equipamentos, usando os melhores aplicativos, porque isso pode refletir lá na frente. Então, aplicativos como o Pleno, que vocês já estão careca de saber, que tem os vídeos, são ilimitados para essa questão de armazenamento. Se essa vistoria fosse feita usando o Pleno há 7 anos atrás, ia ser super fácil de esclarecer isso hoje, tá? Por quê? Porque tem os vídeos, tem as fotos, tem tudo. O que eu quero dizer aqui? Além de aproveitar para falar do Pleno, mas o foco é outro, tá? É que não se economizem informações, pessoal, na hora de fazer a vistoria de entrada ou de saída. Se dá para colocar vídeo, coloquem. Se dá para escrever mais, escrevam. Se dá para comprovar mais, comprovem. Porque isso pode chegar em vocês depois de um bom tempo. Beleza? Aí chegamos agora nas decisões judiciais. Ó. Aqui uma apelação lá do TJ de São Paulo. Locação de imóvel, cobrança de danos materiais consistentes em pintura nova, pequenos reparos, limpeza, iluminação e extintores, além de lucros cessantes. O laudo de vistorias de entrada, que não aponta a existência de luminárias, luzes de emergências e extintores. Então, o laudo de vistoria de saída é uma prova unilateral que não pode ser admitida. O locatário não tem obrigação de efetuar pintura nova ao entregar o imóvel locado. Olha só a loucura. Se o desgaste decorreu da ação do tempo, sentença de improcedência mantida. Foi isso que a gente acabou de falar. Se por uma ação do tempo essa pintura nova simplesmente desgastou, o locatário não é obrigado a pagar a pintura. Lembra? Aí agora eu trago para vocês. Lembra aquele inciso primeiro que eu falei para vocês, que o locatário diz que paga o aluguel e tal, que está na lei, ele é obrigado a pagar? Ali tem um contratualmente exigíveis. Então, as imobiliárias elas devem colocar no contrato que o inquilino se obriga a pagar a pintura se ele pegar essa pintura nova. Aí não tem vistoria que vai dizer que sim ou que não, porque ele concordou em pagar a pintura nova no final. Foi um contrato entre as partes, tá certo? E vejam que nessa sentença, mesmo nessa sentença, ô Guilherme, eu discordo de ti, tá, amigo? A gente tem outras discussões que daí o inquilino, ele atendendo os princípios contratuais da boa-fé, ele entendendo que ele está se obrigando a pagar por isso, aí não tem o porquê ele não pagar. Seria o mesmo que dizer que eu não vou pagar o aluguel porque eu não concordo em pagar o aluguel. Inclusive, o pagar o aluguel e o contratualmente exigível está na mesmo inciso da lei. Teria que avaliar outros tópicos outros tópicos desse contrato e também desse imóvel, para daí sim ter uma abusividade dessa cláusula, como, por exemplo, visivelmente o imóvel não tinha uma pintura nova, era uma pintura muito mal feita e o inquilino se obrigou a pagar sem visitar esse imóvel, e aí ele assinou o contrato nem sabendo se o imóvel tinha ou não pintura nova. Eu já vi ser desconsiderada isso, mas não é tão direto assim essa desconsideração. Até porque se fosse assim, seguradoras como a Porto Seguro e outras não indenizariam a pintura nova. Aliás, hoje elas exigem que tanto no contrato de locação quanto na vistoria esteja expresso a frase pintura nova. Se não tiver, realmente, aí eles não vão pagar. Então eu vejo vários casos, como, por exemplo, no contrato diz que a pintura é nova, mas na vistoria diz que a pintura é em bom estado. Bem, já era. Aí eu concordo contigo. Aí esse contrato não vai valer, tá bom? Então tem esses prós e contras, então vale muito a pena vocês conversarem com as imobiliárias de vocês para elas terem esse alinhamento.
né, a pintura é nova, caso positivo, deixa tudo bem claro que a pintura é nova, o inquilino visitou o imóvel, não contestou, tudo legal, assina esse contrato concordando aí em pagar a pintura nova, tá? Aqui tem uma outra ementa também do TJ de São Paulo, que vai dizer para a gente, ó, locação do imóvel, danos materiais, alegação de mau uso pelo locatário não comprovada, inexistência de laudo de vistoria de entrada e de saída do imóvel locado, desgaste natural pelo decurso do tempo e uso regular, manifestamente nula e abusiva cláusula que exige... Ó, agora a gente chega aqui para ti, tá, Guilherme? Manifestamente nula e abusiva cláusula que exige o ressarcimento das despesas com pintura nova em caso de mero desgaste decorrente do uso normal do imóvel, tá? Aí aqui a gente tem um caso bem específico, olha só aqui, ó, inexistência de laudo de vistoria de entrada e de saída. Então, aí bateu na trave, tá? Eu não tenho uma vistoria que diz que o imóvel tinha pintura nova. Eu só tenho um contrato de locação dizendo que tinha. Aí realmente não tem o que fazer. Aí a cláusula sozinha lá no contrato, aí ela vai ser abusiva e nula, aí tem outros elementos que vão anular isso. Mas, até porque senão o nosso sistema judiciário ele seria muito mais bagunçado do que já é, se a gente assinar um contrato de boa fé, todo mundo nas suas faculdades mentais legais assinar um contrato e depois dizer não quero mais. Aí realmente aquela máxima que o contrato faz lei entre as partes, ela já estaria perdida faz tempo, tá? Então tem que ter uma sequência de atos para tudo ter sozinho. Tem uma frase que eu aprendi na faculdade, eu falo para todos vocês nos nossos treinamentos. O processo, pessoal, o processo salva. Então, se eu estou errado, mas eu estou dentro do processo, eu tenho grande chance de ganhar. Se eu estou certo, mas o meu processo está errado, eu tenho grande chance de perder, tá? Então, a gente tem essa questão aí para a gente ter em mente, tá? Uma outra decisão aqui, ó. Imóvel residencial, reparação de danos, estado de conservação do imóvel na entrega, sentença de improcedência, aí a gente vai para o que a Thaís falou agora, ó. Vistoria final sem a presença do locatário, tá? Eu vejo vários de vocês falando no grupo ali que fazem vistoria de saída sozinhos, que não gostam de fazer a vistoria com o locatário e tudo mais. Pessoal, é até legal fazer isso, mas fazer a vistoria, tá bem claro aqui, ó. Isso aqui também é uma apelação lá do TJ de São Paulo. Tendo em vista a vistoria de saída do imóvel, desacompanhada do locatário, bem como a falta de prova de gastos com a nova locação, descabe a exigência de supostos reparos pela locadora. Beleza? Então, é um tiro no pé a imobiliária que faz uma vistoria de saída sem a presença do locatário, tá bom? Ou um representante ou alguém lá. Isso não sei o que estou falando, tá, pessoal? São decisões, é um acórdão, ó. Então quer dizer, quando é um acórdão, quer dizer que os desembargadores do TJ de São Paulo, daquela turma, votaram a favor disso ou contra aquilo, tá? Boa. Pessoal, contrato de locação e cláusulas importantes, tá? Que vocês devem saber, a gente falou lá no começo, eu falei que eu ia conectar com os nossos últimos slides aqui. Então, a gente vai fazer a nossa vistoria de saída, a gente precisa muito saber negociações iniciais na locação. Então, esse locatário recebeu um desconto para 3 meses de carência para poder fazer uma reforma no imóvel. Então, às vezes, não faz nem sentido tu ficar lá cobrando pintura nova no imóvel, sendo que, perdão, o contrário, tá? Não faz sentido você ficar olhando para uma vistoria que diz que a pintura é usada, sendo que esse inquilino ele recebeu 2 meses de aluguel para ele pintar o imóvel, e muitas vezes eles não pintam, tá? Eles deixam para depois. Liberações por parte do proprietário. Pô, tem muita imobiliária que faz isso. Ela sabe que você não deve cobrar tal item. Por exemplo, uma banheira de hidromassagem. Estragou no meio da locação. Daí, poxa, você tem que encher a banheira d'água, ver se está funcionando, um transtorno ali de testes, para daí você descobrir depois que aquilo foi liberado pelo proprietário, ou seja, você nem precisaria ter passado por esse trabalho de testar
aquele item específico, tá? Aí para você saber também a finalidade do imóvel, saber se esse imóvel ele foi para fins residenciais ou não residenciais, ou a questão da cláusula da pintura nova. Lembra que a gente falou agora? É uma escadinha. Então, eu tenho a pintura nova no contrato, na vistoria, mas se ela não está no contrato, eu vou até cobrar, mas dificilmente, se esse locatário for um pouco mais desavisado, beleza. Eu já cansei de cobrar, e eu já falei para vocês muito tempo, várias vezes, pintura em imóvel que nem era nova na vistoria. Por quê? Aí vai uma dica para vocês, tá, pessoal? Para a gente não ter esse trabalho de cobrar pintura e o inquilino dizer que é desgaste do uso e tudo mais, tentem buscar na vistoria e lá dentro do imóvel indícios de mau uso, porque o mau uso o inquilino tem que reparar. E aí, por exemplo, o inquilino fez um furo na parede e botou um parafuso lá. Aí ele vai dizer, tá, mas eu vou pintar, eu vou fechar esse furo e eu vou só pintar. Daí você vai dizer para ele, mas a cor vai ficar diferente, porque vai dar para ver que não é a pintura certa. Então você tem que pintar o ambiente inteiro, porque se você pintar uma parede vai dar diferença. Então vão simular, claro que se for no branco, dependendo da tinta ali, nem vai dar essa diferença, tá? Mas tenham esses argumentos, puxem sempre para o lado do mau uso, quando vocês forem cobrar alguma coisa. Porque se vocês levarem para o desgaste, aí o inquilino ele não vai precisar pagar por isso. Não estou eu dizendo aqui para vocês forçarem uma cobrança, não é isso, pessoal, mas é para evitar essas manobras jurídicas, e aí agora é um advogado falando para vocês, essas manobras jurídicas por conta do que está escrito. Né, porque lá na frente do juiz, o juiz ele não participou da vistoria. Ele vai olhar para as provas, e as provas é o que está ali, os documentos escritos, as fotos, os vídeos, com data, assinados e tudo mais, na frente dele. E aí, se ele vê uma coisa ou outra, ele vai caracterizar ali como desgaste do tempo e um abraço. Agora, se você comprova que tem mau uso, opa, aí a coisa já fica um pouquinho diferente, tá bom? Pessoal, deu tempo da gente... Ah, não, peraí, ainda não. Documentos principais, pessoal, para a gente fazer aqui no dia da nossa vistoria. O que a gente tem que levar, tá? Temos que levar a vistoria de entrada, óbvio, mas às vezes não tem a vistoria de entrada, né? Mas vamos supor que tenha. Leve a vistoria de entrada, a contestação, se tiver contestações, leve a contestação também, tá? Os registros de manutenção, troca de e-mails, então liberações, pedidos, informações. É legal vocês terem esses documentos em mãos para vocês olharem antes e não ficar tendo que cobrar coisas do inquilino lá no dia que eventualmente já foi liberado. E a procuração, tá, pessoal? Por que a procuração? Se for o locatário, beleza. Se for o fiador, beleza também. Agora, se for um representante, essa pessoa tem que ter poderes para representar esse locatário na vistoria de saída, tá bom? Para não acontecer aquilo que a gente viu na decisão judicial ali, que o locatário não participou da vistoria de saída e tudo mais. Então, às vezes, muitas vezes, vai um representar, é o meu sobrinho, é o meu não sei quem, é meu colega, e a pessoa só está lá. Então, é bom que tenha uma procuração lá junto, tá? Vocês, como vistoriadores, vão fazer a vistoria normal, de boa, mas avisem a imobiliária, olha, foi feita a vistoria para uma pessoa que não era nem locatário, nem proprietário. Então, peguem a assinatura dessa pessoa, documentação e tudo mais, mas informem isso para a imobiliária, tá bom? Chegamos aqui onde eu queria que eu só vou pincelar aqui, tá, pessoal? Isso aqui é para outro, é o começo da nossa próxima aula, beleza? Que são as formas de fazer a vistoria de saída. 3 formas, existem outras, mas essas são as mais usadas no mercado, tá? Uma descritiva, que é o que a Rede Vistorias fez durante muito tempo. Ela vai lá no imóvel e faz a vistoria de saída como se fosse uma entrada. Ela não compara nada. Ela só diz como o imóvel está agora e um abraço. A imobiliária que tem que comparar as duas vistorias. Aí tem a descritiva com apontamento de inconformidades ou de alterações. Eu usei o termo errado aqui, alterações, tá? Que é o quê? Ela já faz o comparativo. Então ela vai dizer como estava antes, como está agora e qual a diferença entre os dois pontos. E daí registra uma inconformidade se tiver. E a terceira, descritiva, com apontamento de inconformidades e ações. Aqui sim. Aí eu já vou dizer o que há inconformidade e eu já vou dizer o que esse inquilino tem que fazer para reparar essa inconformidade. Então, se antes eu tinha pintura nova, agora tem que deixar usada. Se antes estava faxinado, agora tem que deixar limpo. E assim por diante, tá?
Qual que é o certo, Diego? Não sei, pessoal. A minha preferida, que eu conseguia ganhar um dinheiro legal e cobrar melhor das imobiliárias e deixar as imobiliárias mais confortáveis, era a número 3. Eu sempre já tinha o verbo de ação. Pintar, limpar, isso já deixava e falava isso para o inquilino lá dentro do imóvel, tá? Mas aqui só para vocês saberem, é um petisco para a gente começar a nossa próxima aula. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Falei bem menos, né? Eu prometi que ia falar menos aqui. Ficamos dentro dos nossos 50 minutos, uma horinha aqui. E aí, acho que vale a pena agora, Cassiano, enquanto a gente organiza a questão do sorteio, a gente dá uma olhada nos comentários aqui, né? E ver o que o pessoal comentou para a gente poder responder algumas dúvidas. E, pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, tem uma mãozinha aqui, ó. Ó, vocês levantam a mãozinha, aí faz uma fila aqui e vocês podem abrir o microfone de vocês e participarem aí também, tá bom? Podem ficar bem à vontade. Mas eu vou... Teve umas perguntas aqui, ó. O Maurício perguntou assim pra gente, ó. Mas, Diego, o vistoriador não tem que fazer a vistoria de acordo com o estado que está e indicar as diferenças entre entrada e saída independente das cláusulas. No meu entender, a imobiliária é quem deve. Isso, Maurício. Depende do que você combinar com a imobiliária. Por isso que eu queria chegar nesse ponto aqui específico, tá? Porque você pode combinar com a imobiliária de listar tudo e a imobiliária se vira, como que ela vai cobrar lá do inquilino, ou ela já pode listar tudo e você apontar quais são aí as ações. O que eu acho que vocês devem fazer, mesmo quando são aqueles casos que é responsabilidade visivelmente do proprietário, é uma benfeitoria, anotar na vistoria, de qualquer forma anotar na vistoria. O amém final, vamos dizer assim, quem vai dar é sempre a imobiliária, ou o proprietário, se for o caso. Não decidam, quando tem uma dúvida, não decidam pelo proprietário ou pela imobiliária. O caso do ar-condicionado, que eu falei para vocês agora. Quer deixar 3 ar-condicionados? Parece legal, mas nem sempre o proprietário vai querer. Então, eu estou de acordo contigo, tá, Maurício? Anota tudo, e aí a imobiliária ela pode fazer aí o aval dela. Beleza? Pode falar, Edgar. Edgar, você está conseguindo abrir o seu microfone aí para falar? Senão podemos passar para o próximo. Acho que o próximo aqui é o Guilherme Muniz. Opa, deu certo, Edgar? Deu certo? Boa, boa. Professor Diego, me diz uma coisa. Eu estou iniciando agora, acompanhei, fiz o seu curso ali, e lhe agradeço, inclusive. Opa, a gente agradece. Eu queria saber, eu vi que o senhor focou ali basicamente na parte interna das residências, né? E como é que funciona essa parte vamos imaginar ali as casas, porque vocês focaram bastante em apartamentos, né? Mas e as casas? Quando você chega para fazer uma vistoria, tu já tem que iniciar lá do portão? Isso são cenas para o próximo capítulo, para os próximos capítulos, Edgar. Hoje a gente focou aqui, a gente usou apartamentos como exemplo, mas é mais nos fundamentos da vistoria, assim, o início de tudo. Vamos ter uma aula aqui depois, que a gente vai demorar bastante tempo nela, explicando o que vistoriar e como vistoriar, assim, no detalhe. Então, aí como começa, mas para não deixar a tua pergunta sem resposta, sim, a gente tem que fazer a vistoria de saída, analisando todo o imóvel, mas a nossa âncora, vamos dizer assim, a nossa base vai ser a vistoria de entrada. Então, o que está na vistoria de entrada é o que a gente vai considerar na vistoria de saída. Claro que a gente não vai fechar os olhos, né? Pô, faltou aqui a vistoria de um ambiente, por exemplo, a gente vai vistoriar também. Mas eu vou explicar isso numa outra aula com mais calma. Mas sim, a gente tem que fazer a vistoria da parte externa também, tá? Obrigado, professor. Valeu, beleza. Fala aí, Gui, manda aí. Oi, Diego, boa noite, tudo bem? Boa noite, beleza? Me tira algumas dúvidas. No caso das ações que você fala de colocar no laudo, quando você coloca a ação que deve ser tomada, não que ela de fato vá ser tomada, e vamos supor que esse laudo venha a juízo, né? O proprietário ou o inquilino, ele usa isso no TJ. Eles não podem contestar a sua perícia ou capacidade para tomar determinada ação? Eu digo por quê? Eu sou corretor, sou engenheiro civil, sou perito do Tribunal de Justiça, tá? Uhum. E
um laudo feito por uma pessoa que não tem um curso preparatório para isso, ela pode vir a ser questionada sobre a procedência do laudo, correto? Então, assim, você tomar uma ação e não apontar inconformidade, eu acho que é o papel ideal, o que está diferente, o que foi alterado, isso realmente é o nosso papel, eu acho muito válido, mas deixar pela imobiliária, por ser uma empresa, tomar uma ação, isso não seria melhor e menos prejudicial para a gente? Concordo totalmente. Na aula passada que a gente teve lá, eu até trouxe um ponto aqui, que é nós, enquanto historiadores, nós não somos peritos, não somos engenheiros e tudo mais, então eu destaquei para o pessoal na aula da semana passada, justamente para tomar cuidado para não cruzar essa linha, né? Então, quando ele se deparar, a gente se depara lá no imóvel, por exemplo, com um dano de uma fissura, uma rachadura, algo estrutural, o máximo que a gente vai fazer é apontar que esse defeito existe, ou pedir para que ele seja, que esse inquilino ele volte ao estado anterior que está na vistoria, ou aí sim, nesses casos, mandar para a imobiliária decidir com o proprietário e quem quer que tenha competência, no bom sentido, para isso, né? Então, nesse caso específico aqui da vistoria de saída, é voltar ao status quo. Ou seja, se eu tinha uma pintura nova e na vistoria diz que era nova e agora ela está usada, é de fácil visualização, a lei até fala em capacidade de homem médio, né, em visualizar as coisas. Então, se antes eu tinha uma chave e agora não tenho mais a chave, coloca a chave. Se antes eu tinha uma janela inteira e agora a janela está quebrada, repõe essa janela. E assim por diante. Mas a gente nunca pode, nem deve, não faz parte do nosso escopo lidar, por exemplo, com questões, eu até citei o caso de ART e tudo mais, para vistorias de cunho exploratório, para poder pegar patologias nesse imóvel, como rachadura, origem de infiltração, isso de forma nenhuma, assim, isso a gente não pode fazer, porque daí ela vai ser facilmente derrubada, essa vistoria lá no imóvel, porque realmente, mesmo que a gente seja engenheiro, aquela vistoria que a gente está fazendo, que ela é mais visual e comparativa, não é o momento de a gente fazer um laudo de patologia, por exemplo, e dizer que aquilo... No máximo, a gente vai apontar, olha, aqui tem um vazamento. Filma, mostra a goteira, mostra o sinal daquele defeito, mas apontar o que fazer nesse caso específico, daí não. A ação é sempre no sentido de voltar ao status quo. Então, por exemplo, tá sujo o imóvel, faz a limpeza. Tá quebrado, repõe. Tá faltando, repõe. Nesse sentido. Mas, volto a dizer, o vistoriador colocar ali na vistoria para reparos que ele não tem competência para saber, aí ele vai ser bem infeliz, porque daí... eu vou te dar um exemplo clássico, assim, que já aconteceu várias vezes comigo, inclusive, que é a questão do ar-condicionado. Eu não sou técnico de ar-condicionado. Então, quando eu me deparava com um ar-condicionado que não estava mais funcionando na vistoria de saída, apertando o controle, ligando normalmente, tentando ligar ele normalmente, eu jamais poderia colocar nessa vistoria, por exemplo, que a placa eletrônica do ar-condicionado parou de funcionar. Não. A ação é a seguinte: o ar-condicionado não está funcionando, deixar funcionando conforme a vistoria de entrada. Eu não vou apontar o que ele tem que fazer. Talvez essa questão de ação pode ter ficado um pouco ambígua nesse ponto, mas é mais remetendo à vistoria de saída, aliás, à vistoria de entrada. Não dizer que a placa queimou, aí não, aí já foge totalmente do conhecimento, do escopo, aí dá problema. Eu digo até um exemplo muito comum que acontece, por exemplo, não vou entrar a fundo no tipo do material, mas sim superficialmente, torneira. Às vezes a torneira era uma torneira de ferro sei lá, na bica do tanque, e agora é uma de plástico. Possivelmente ela é inferior, porque a de plástico torna-se mais barata, né? Então você consegue ver a diferença. Mas a questão, às vezes, de você dar ação, por quê? Tornar igual como a vistoria adiantada, por exemplo, como você citou. Às vezes o proprietário nem se incomodaria. Então, levar que só é o ponto, eu acho mais prático dessa forma. Levar que, a torneira não é a mesma. A imobiliária mostrar, olha, proprietário, a torneira não é a mesma. Não, tudo bem, pode deixar essa, eu gostei. E evitar até muito dor de cabeça e desgaste entre eles. Essa imparcialidade eu acho até mais confortável para o historiador.
Aham. Eu concordo contigo, mas a gente já passou, ô Gui, por vários casos, assim, não foi nenhum nem dois, foram muitos mesmo, de o proprietário realmente não se incomodar e passar batido, tá tudo certo. Mas sempre tem um proprietário que ele vai dizer, antes era assim, agora tá assim, mas eu quero do jeito que era antes porque ninguém me consultou. Eu peguei um caso desse também, eu já peguei alguns casos desses também. Isso, e aí esse ninguém me consultou sai do bolso de quem? Do vistoriador. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente anota, pede para deixar como estava antes, mas é só uma sugestão, né? Pode só anotar também, e não pedir nenhuma ação, que seria o número 2 ali, ó. E aí a imobiliária, sim, consulta o proprietário. Eu já tive vários casos, Gui, assim, de o locatário, a gente pedir para consertar. A imobiliária ia e liberava. De tanto a imobiliária liberar, os nossos historiadores da empresa que eu tinha lá, eles meio que cansaram de cobrar, porque eles entenderam que a imobiliária ia liberar. Daí, nessa de cansar de cobrar, imaginando que a imobiliária vai liberar, eles pararam de cobrar. E aí o proprietário foi e reclamou. E a imobiliária falou, não, mas vocês têm que pagar porque vocês não anotaram. Daí a gente falou, não, mas vocês sempre liberam. Não, eu sempre libero, mas nesse caso aqui, é outro proprietário, ele não quer. Então, para não correr o risco, a corda ela vai arrebentar para o lado mais fraco, e nisso aqui o mais fraco, infelizmente, é o historiador. Não tem muito o que fazer. Então anota e a imobiliária libera, e aí tá tudo certo. Ou o proprietário, no caso, né? Se o contrato for direto lá. Beleza, obrigado. Mas boas colocações, Gui. Legal aí que o pessoal pode ter ficado em dúvidas também, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui, tem um monte de coisas aqui para a gente falar, a gente vai anotar essas dúvidas que vocês trouxeram. O nosso assunto aqui de vistoria de saída não encerra hoje, tá? A gente tem um monte de coisa para falar. Eu vou só responder aqui as perguntas da Gláucia e da Thaís nessa ordem, para daí a gente já ir encerrando por aqui, tá bom? Pode falar, Gláucia. Gláucia, tá por aí? Vou passar para a Thaís aqui. Thaís, tá por aí? Oi, Henrique. Opa, Oi, aí, Diego. oi, Nem eu não estava conseguindo. Não, então, Diego, é o seguinte, eu estou com um problemão na imobiliária, eu sou representante direto dela. Eu trabalho direto e eu só cuido de vistorias. Saída, entrada, contestação, tudo sou eu que cuido disso da imobiliária. E eu estou com um cliente bem chato, que é um proprietário, ele exige a pintura nova. Porém, tanto na vistoria de entrada e na contestação, está bem claro que não era uma vistoria, era uma pintura em ótimo estado, mas não totalmente nova. E ele está exigindo, inclusive ele exige o verniz no portão na frente, ele exige a pintura nova na frente e tal. Conversando com a inquilina, tudo, pedi para ela fazer o favor, tal, ela está pintando. A chuva de ontem, que foi tremenda aqui na cidade, começou a chover dentro da casa. E ela mandou o vídeo, tudo. Ela falou: Glócia, tem condição, estou pintando e está chovendo, tal. Passei para o proprietário. Nossa, o proprietário está pé da vida, que ele acha que isso é um caso isolado, é uma coisa que aconteceu, não sei o quê. E as conversas anteriores, de começo da entrada da inquilina, já teve vários problemas de chuva dentro da casa. Então, eu estou nesse impasse aí dele estar exigindo, sendo um cliente ótimo da imobiliária, né? Claro que ele não tem um imóvel só. Então, eu estou assim, tô nervosa referente a ele. Boa. Vamos lá, então. Com base aí na nossa caminhada aí nesse tempo de vistorias, se está na vistoria que está em ótimo estado, pintura em perfeito estado, né? Foi esse o termo que você citou. Provavelmente essa pintura era nova, mas o vistoriador desavisado, ao invés, ele acha que só colocar pintura nova é pouco, aí ele vai colocar em perfeito estado. Esse perfeito estado, o Kelvin acabou de falar aqui, ó, não fazer juízo de valor. Esse perfeito estado é um juízo de valor.
Então, Não, isso não, fui eu mesmo que fiz a vistoria de entrada, eu só tá. coloquei ela como nova. Eu que estou, assim, Ah, eu tá. estou Entendi. argumentando para você que ela está em ótimo estado, mesmo a inquilina morando lá, entendeu? Ah, agora ela está em ótimo estado. Tá, daí a gente Isso, volta para o é. começo. Nesse caso, ô Glaucia, vamos reunir tudo que a gente falou aqui. Se no contrato de locação tem a exigibilidade de a inquilina pintar o imóvel e na vistoria estava com pintura nova e de fato era pintura nova, essa inquilina ela é obrigada a pintar o imóvel, tá? Claro que agora está em perfeito estado e tudo mais, daí talvez teria alguma discussão, mas como tem o contrato dizendo que é nova, tem a vistoria dizendo que é nova, a inquilina ela teria que pintar. Só que tem um ponto importante, tá? A parte externa não. A parte externa ela é muito difícil de ser, mesmo que tenha essas cláusulas, a parte externa da casa ela está altamente exposta a intempéries de tempo e tudo mais. Então, mesmo que fosse nova, raramente eu vi uma aqui em Florianópolis ninguém consegue cobrar, a não ser mau uso, tá? De pintura nova na parte externa. Principalmente, exatamente, Ricardo, onde não é coberto. E aí eu ia falar exatamente isso, principalmente a questão do portão, que deve ser de madeira. Então, assim, madeira por si só tem um desgaste sozinha nela. Então, assim, Glaucia, dos casos que eu vi, tá? Quando eu trabalhava em imobiliária, aí eu sei que isso é até difícil, mas a própria imobiliária vai tentar cobrar o que der do inquilino, mas a imobiliária meio que arca com isso para não perder o proprietário, porque tu falou, né, que é um proprietário bom, tem vários imóveis e tudo mais, porque se ele tira um imóvel, ele tira tudo, né? Então, tem essa questão. Mas, assim, a inquilina foi fazer a pintura num dia de chuva, não sei se choveu enquanto ela estava pintando ou se já estava chovendo e ela pintou. Daí ela foi desavisada também nesse ponto. Mas é uma sinuca de bico, tá? Não tem uma fórmula para te resolver isso, assim, já faz isso, mas nesse caso específico eu te diria, já que você é a representante, né, tenta cobrar dessa inquilina o máximo que você conseguir e a imobiliária talvez arcar com um pouquinho mais para daí fazer a pintura e não perder esse proprietário, tá? É isso que eu já vi várias imobiliárias fazendo, por isso que eu tô te falando isso, porque senão vai a jurídico, aí sai um falando mal, e quanto mais esse caso se estender, mesmo que tu consigas resolver isso, mas daqui um mês ou dois, esse proprietário vai virar para ti e te dizer, tá, e os dias que o meu imóvel ficou parado sem cobrar aluguel, quem é que vai me pagar? E aí ele pode até tirar isso da tua imobiliária, tá? Então, eu já vi nesses casos, Gláucia, a imobiliária, em vez de pedir para a cliente fazer, cobrar mesmo um valor dessa inquilina e inteirar o restante e a imobiliária mesmo faz lá a pintura para se livrar. É um prejuízo meio que planejado, assim, por parte da imobiliária, mas é um baita de um perrengue. O outro caso, a outra solução seria você judicializar isso, né? Mas aí imagina quanto tempo vai demorar isso para você judicializar. Vai enrolar muito, vai enrolar muito. Eu quis mostrar para ele que realmente é ação do tempo, porque realmente a pintura está em bom estado. Você percebe que é por causa de vento, por causa de chuva, coisa e tal. A parte externa ele não tem direito, assim, ele não vai ganhar. Mas ele está assim, não, mas eu entreguei 9, eu quero 9. Olha, tá difícil com ele, viu? Acontece. A parte externa, provavelmente ele vai perder, porque daí um argumento que eu usava muito quando eu trabalhava em imobiliária era a questão do risco do negócio, né? Proprietário, você perdeu aqui, mas olha quantos meses de aluguel você recebeu, faz parte do risco do negócio, fala-se muito isso em direito comercial, risco do negócio, risco do negócio. E aí eles acabam amaciando, vamos dizer assim. Mas eu não queria estar na tua pele, tá, Glaucio? Eu já passei muito por isso, me dá até um arrepio aqui. Tá, eu agradeço a tua atenção. Imagina. Tá, me ajudou bastante. Obrigada. Tá joia, valeu, Glaucia. Bom, pessoal, para a gente fechar, vai lá, Thaís, manda aí pra gente. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, estamos ouvindo bem, aham. Joia, obrigada, Diego, pela oportunidade. Eu fiz uma pergunta ali e vou ressaltar, vou voltar a ela, tá? Para não passar batido. Eu estou num caso onde eu sou parte de uma situação onde eu estou tentando intermediar, tá? Assim, tem uma locatária e tem um locador. O locador fez o contrato,
e fez a avaliação de vistoria de entrada por conta. Não houve o contrato de uma empresa, de um vistoriador que tenha MEI, CNPJ, os dados como para responder como. Esse laudo, você sabe me dizer, feito pela proprietária do imóvel, é válido judicialmente como um laudo a ser considerado dentro das regras normais? Um Ele é, profissional real? isso, ele é até um dos incisos que a gente trouxe aqui, ele diz que o proprietário ele é obrigado a fornecer esse laudo, mas ele não diz que tem que ser por algum profissional certificado. Até isso é algo que a gente espera muito, Thaís, que venha a mudar na nossa legislação, para que esse laudo de vistoria realmente seja feito por alguém capacitado, certificado e tudo mais. Mas a lei ela não exige que seja uma pessoa imparcial nesse negócio, né? Negócio que eu digo no bom sentido, negócio da locação ali. Eu justamente digo por conta disso, porque a gente tem uma série de formato, como seguir, como fazer o descritivo dentro, respeitando, vendo a ideia da imobiliária e tudo mais. Então, assim, existe um procedimento a seguir para entregar um laudo, né, bem vistoriado. E daí a pessoa vai lá, faz o laudo, faz um vídeo, acha que foi bem feito, entende? Fez de forma, assim, de qualquer forma. Eu estou perguntando isso porque, assim, eu já pensei na possibilidade de fornecer o serviço de vistoria em vez das imobiliárias para diretos clientes, que geralmente se sentem muito lesados justamente porque não constam as rachaduras que ficam no fundo da tinta, entende? Que não é descrito, que existe uma foto superficial e distante. Por esse caminho que eu estou tentando obter essa pergunta, obter essa resposta, porque eu estou querendo, aqui em Curitiba, é, fornecer o serviço de vistoria mais para os locatários do que mais para os clientes que estão locando do que para as próprias imobiliárias. O Maurício já falou aqui, mas eu ia citar justamente o Maurício Piovesan, que está aqui com a gente na chamada, ele faz isso lá em São Paulo. Faz serviços de contestação de vistorias ou uma segunda vistoria para muitos inquilinos, justamente por conta disso, porque a vistoria não é tão bem feita, né? Os inquilinos, por sua vez, eles também têm um pouco de culpa nisso, tá? Principalmente esse que vai reclamar na vistoria de saída, porque ele tem total direito de contestar essa vistoria de entrada, de ele mesmo fazer uma vistoria. Geralmente as imobiliárias nos contratos de locação ou na própria vistoria, elas dão esse prazo, olha, 5 dias, 10 dias para você contestar essa vistoria. Claro que nesse caso específico, como foi feito por um proprietário, talvez não tenha tido esse aviso, mas o inquilino deveria fazer essa contestação. E esse é um baita de um negócio, tá, Thaís? Porque assim, ó, a imobiliária para pagar 200, 300 reais numa vistoria, ela vai achar caro, mas o inquilino ele vai pagar e achar barato ainda, dado todo o problema que ele vai evitar de ter ele fazendo uma vistoria no começo, tá? Então, eu super recomendo aí, se você tiver acesso a esses inquilinos e tudo mais, eu acho que é bem um nicho bem legal de trabalho aí para vocês. Mas voltando lá no começo, a vistoria é válida, tá? A própria lei diz que é válida, que é o locador. A lei não fala nem que é a imobiliária, por exemplo. Ela fala que é o locador é o obrigado a fazer essa vistoria, tá bom? Tá joia, obrigada. Beleza, então. Pessoal, era isso, tá, por hoje. Ô, Cassiano, tu tá me ouvindo aí, não? Como é que... eu só vou pedir uma ajuda. Sim, pode falar. Vou pedir uma ajuda, mano. Tu consegue fazer o sorteio aí pra mim, não? Porque eu tô tentando abrir aqui o site, mas eu não sei como que a chamada tá funcionando, porque o resto aqui no meu computador parou tudo de funcionar. Só tá o Google aqui funcionando, o Meet. Tá. Vou só te chamar ali no Discord rapidinho, beleza? Já fizemos. Tá, beleza, beleza.
Pessoal, segura aí para a gente fazer o nosso sorteio, tá? E aí a gente já vai. Ô, Cassiano, eu vou falar contigo aqui na chamada porque nem o meu Discord aqui interno tá funcionando. Eu vou mandar aqui para ti, o que a gente usou é o sorteador. Conseguiu pegar aí, Cassiano? Sorteador.com.br é o site lá que a gente usou na semana passada. Pessoal, hoje a gente vai sortear 2 vezes, tá? A gente vai sortear 2 vouchers Pix de R$100 cada um. Então, para todos que participaram, tá o nome de todo mundo ali. E aí o Cassiano vai sortear pelos nomes que estão na listagem ali, beleza? Beleza, então, pessoal, vamos fazer o sorteio aqui ao vivo, tá o nome do pessoal que se cadastrou ali, tá na nossa landing page. Vamos lá, então. Primeiro da noite. Vamos lá, então, João Paulo Pires Marques, tá por aí? Se não tiver, não ganha, hein, pessoal. Tem que estar aqui. João Paulo, tá aí? Tá, Cassiano. Não, Não? tá. Vamos sortear de novo, então, pessoal. Vamos lá. Opa! Tatiana Pereira Moreira. Aí, Essa Tatiana? aqui, parabéns. A Tatiana estava aqui, não estava, não? Ela tá, pelo menos ela tá na lista aqui. Ah, tá aqui. Tá ó. aí ela. Aí, Então tá. Tati, beleza. Show de bola. Tatiana Pereira, então vamos entrar em contato com você depois, tá? Vamos lá, então, pessoal, pro próximo. Sortear de novo. A Flávia Daniela. Tá aí a Flávia? Tá aí. Aí, tá ali também. Maravilha, então. Show, pessoal. Então, Fechou, tá, a gente vai pessoal. entrar em contato com vocês aí, Tatiana e Flávia, na sequência, tá? Maravilha, Perfeito. legal, pessoal. Parabéns aí para quem ganhou o sorteio, tá? Na semana que vem a gente vai estar aqui de novo para continuar esse assunto gostoso aí de vistoria de saída, tá bom? Boa noite, muito obrigado aí por todos vocês terem ficado aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.